Olá, estamos diretamente aqui na Escola Municipal de Saúde, no canal profissional da Rede São Paulo Saudável, para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Eu sou Laura Santucci e estamos apresentando a vocês uma série de programas direcionados à rede de atenção psicossocial. Dentro das ações previstas na rede de atenção psicossocial, nós temos um grande projeto que é o Rede Sampa, Saúde Mental Paulistana. Um convênio estabelecido com o Ministério da Saúde, em especial com a Secretaria da Gestão, do Trabalho e da Educação na Saúde, que visa, então, a capacitação, a formação dos milhares de profissionais que existem na Secretaria Municipal da Saúde. Serão 11 mil profissionais que poderão participar das ações de educação permanente previstas nesse plano do Rede Sampa Saúde Mental Paulistana. Para contar um pouquinho dos trabalhos que nós estamos realizando, vocês devem ter assistido os nossos programas. Uma das áreas que nós estamos discutindo é a rede de atenção psicossocial e nós temos aqui presente a doutora Iane Scarcelli, que é uma das nossas coordenadoras do projeto Rede Sampa. Então, Iane, antes de mais nada, super obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. É um prazer recebê-la, é um prazer tê-la neste grupo, né? Nós estamos, na verdade, com os nossos 4 coordenadores, né? Profissionais renomados, que estão contribuindo não só com o processo de educação permanente, né? Que tem sido conduzido aqui pela Escola Municipal de Saúde, mas para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Então, super obrigada por você estar aqui conosco. Tá certo. Olá, Laura. Olá a todos e todas. Eu que quero agradecer a possibilidade de participar desse programa. Esse convite foi muito, muito bom, inclusive porque eu posso aqui externar o meu contentamento de participar desse projeto, de estar trabalhando com vocês na Secretaria Municipal de Saúde, que é um lugar onde eu trabalhei por quase 20 anos, né? Por quase 20 anos, e o que é interessante é que o que está me trazendo de volta foi o que me levou para a universidade, que é pensar a formação na perspectiva da educação permanente. Então, Iane, como eu dizia na inicial, né, o projeto Rede Sampa, ele foi constituído, foi um projeto muito debatido por todos, e um dos pontos principais é a questão da rede de atenção psicossocial. E você ficou responsável, então, em ajudar a gente a conceber esse projeto. Então, antes da gente entrar nessa questão específica da tua área, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, como é que o Rede Sampa chegou para você e como é que você se sentiu, já estando nesse papel, né? Você já foi servidora pública, inclusive aqui deste local, né, do antigo Cefor, enfim. E como é que isso chegou para você e as suas perspectivas? O que você gostou do projeto? Então, como eu disse, né, eu já saí da Secretaria Municipal de Saúde com a questão da formação, da educação permanente, e sempre tive muito ligada e voltada para essa questão do trabalho em saúde e de problematizar o que a gente pode entender como educação, a capacitação nessa área. Então, eu fiquei muito contente. Na verdade, eu tenho até vontade, preciso também falar publicamente, que eu quero parabenizar a Escola Municipal de Saúde, a Assessoria de Saúde Mental, porque esse é um trabalho, essa dimensão desse trabalho, e onde se busca imprimir uma questão assim de ter características de cuidado num projeto desse porte. Quase assim, até de tentar buscar algumas características artesanais no trabalho, para que não se perca e não seja uma atenção em massa. Então, eu assim, parabenizo ao mesmo tempo para dizer que por aí eu já vou expressando como foi muito interessante para mim. E aí, porque o que acontece? Eu acho que num projeto como esse, que está buscando articular muitas coisas, são várias instituições, a gente tem aqui o Paulo Amarante, da Fiocruz, a Silvana Rabelo, da PUC, São Paulo, a Heroí Silva, da Unifesp, outros colegas que eu sei que estão chegando para fazer outros trabalhos. Agora, esses vários profissionais, os professores que estão sendo contratados. E fora isso, uma coisa mais interessante ainda, que é
poder mobilizar um conjunto de profissionais que têm formações diversas, que trabalham em territórios diferentes, que ocupam diferentes lugares dentro da secretaria, inclusive ocupar lugares até hierárquicos diferentes, né? O que acontece é que, juntando isso tudo, a gente está também mobilizando muitas concepções, que são concepções que precisam ser compartilhadas, e isso acho que é o que vai acontecer. Então, eu acho que isso, né, olhar para isso, pensar essas questões, elas foram muito inspiradoras no sentido de o que a gente pode pensar, então, sobre educação permanente, sobre formação. E, mais ainda, eu acho que esse projeto também me mobilizou, porque ele articula esses temas, vários temas. Então, eu já estou destacando 2, que são esses que eu acho que estão na base daquilo da formulação que eu pensei para o módulo Redes dentro do Rede Sampa, que é problematizar a questão, então, da formação, o que nós vamos entender por formação. E a outra de poder pensar o campo da saúde mental como emblemático para a saúde de maneira geral, com aquilo que ele nos propicia resgatar de crítica e de criatividade para o trabalho em saúde de maneira geral. Então, Iane, acho que você toca em alguns aspectos fundamentais, né? Eu acho que o projeto Rede Sampa, quando ele chegou aqui na secretaria, ele chegou de uma forma onde nós tivemos que fazer uma articulação de vários profissionais, né? Não só dos profissionais do gabinete, da secretaria, mas dos profissionais que estavam na ponta. Então, de fato, o plano de educação permanente foi construído de forma ascendente, onde nós pudemos ouvir os profissionais, né, ouvir o que, de fato, eram as demandas, as necessidades, e chegar numa concepção. E o que é mais interessante, que não é simplesmente ter 11 mil profissionais capacitados na rede de atenção psicossocial, mas ter, na verdade, com qualidade, né? Principalmente não só pensando nos profissionais, porque isso é uma questão que eu sempre coloco aqui na escola, coloco para os coordenadores, quando a gente pensa na rede de atenção psicossocial, fala, então você vai fazer só para os CAPs, vai fazer só para os SECs. Não é essa a lógica. A lógica é que, de fato, a gente possa chegar na atenção básica. Hoje nós estamos discutindo amplamente a questão do fortalecimento da atenção básica, o papel da atenção básica como estruturante do sistema, né? E como, na verdade, a gente fortalece e articula a rede de atenção psicossocial a partir da atenção básica. Então, hoje nós já estamos iniciando todos os cursos, né? Alguns cursos de algumas áreas. Então, por exemplo, já estamos com o curso de atendimento familiar, né? Que é coordenado pela Silvana. E como você bem colocou, nós temos vários profissionais envolvidos, não só os coordenadores, mas hoje nós estamos com uma rede de 40 docentes justamente para poder chegar à ponta, poder articular as ações e, com isso, fortalecer a rede. E nada melhor do que isso, do que discutir que tipo de formação queremos, né? É fundamental. Que educação permanente estamos falando, né? Não adianta simplesmente ser um curso que não vai refletir, que não vai proporcionar que as pessoas possam, a partir da sua realidade, mudar o seu dia a dia, reavaliar o seu fazer. Então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E a outra questão é a questão da saúde mental como emblemática, como você bem mesmo coloca. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que está sendo proposto inicialmente para a tua área com relação à educação permanente. Eu acho que eu só gostaria, vou falar uma coisa para até pensar o que está nessa fundamentação. Você está tocando em questões importantes aí sobre essa formação, isso tudo que você está trazendo, né? Que está para além da questão da atenção psicossocial, né? Isso. E eu vou te dizer assim, você sabe que a época que eu trabalhei na prefeitura, na Secretaria Municipal, eu trabalhei em muitos lugares, com a saúde mental, em outros campos, mas assim, teve 2 aspectos, 2 projetos, ou 2 ações, sei lá, como a gente pode dizer, que eu acho que foram muito importantes, inclusive para o que eu faço na universidade hoje, e que eu acho que
vem se constituindo como algo para ser olhada e ser pensada, né? Então, assim, eu trabalhei muito com a questão da educação permanente, e nem chamava educação permanente, a gente chamou primeiro de formação permanente, depois teve os polos de educação permanente, e com outro lado, um outro aspecto que era a pesquisa em serviço na perspectiva da sistematização de experiências. E essa experiência, essas duas principalmente, elas me levaram cada vez mais a pensar que a gente não pode pensar a capacitação desvinculada da questão da organização do trabalho. Claro. Né? Da organização tem a ver com o conteúdo do que as pessoas fazem, a forma como se distribuem, e também de uma elaboração sobre o que se faz na prática, que aí tem a ver com essa sistematização. E aí eu venho pensando, assim, de entender a formação de maneira geral, de algo, então, que transcende o que a gente chama de capacitação. Daí a gente até entende para além, né? Não é só para quem está trabalhando na atenção psicossocial. Entendendo, eu sempre fico pensando de a gente buscar desenvolver uma postura investigativa e criativa no trabalho, e eu fui até lembrando dos ensinamentos gregos, quando se fala em paideia, né? De pensar na formação integral do homem como ser humano e como cidadão, né, para desenvolver assim, uma capacidade de aprender, um talento para repartir, multiplicar o seu conhecimento, renovar, curiosidade intelectual, um desejo de saber e de querer comungar isso, né? Então isso acho que é uma questão assim de um entendimento. E aí eu fico pensando, dentro disso, a necessidade da gente pensar em temas problematizadores. Então, para quem está trabalhando no serviço público e com a saúde, eu fico pensando que introduzir temas problematizadores das políticas públicas, né, para as pessoas poderem se localizar. Eu percebo que existe sempre muita confusão entre o que se chama de governo e Estado, política de governo e do Estado, e questões que às vezes elas embolam a gente naquele meio do trabalho. Parece que isso é questão de só quem está na gestão que teria que saber. E eu tenho sempre pensado que isso, para quem vai trabalhar com políticas públicas, é importante, seja para profissional da saúde, seja para quem está na graduação. E fora isso, eu falando isso, eu falo um pouquinho desse como foi concebido o Rede Sampa, né, o módulo de redes. Que é a outra questão de pensar que, na formação, sempre da gente constituir espaços de diálogo, onde há possibilidade da gente poder trazer o trabalho sistematizado de quem está na prática com esse saber científico acadêmico da universidade, de pensar nas articulações entre instituições, né? Então, assim, isso ele está muito na base de pensar. Eu estou nesse módulo redes e assim pelo menos foram pensados em 3 cursos para serem desenvolvidos com os profissionais, né? Um que seria o SUS, a reforma psiquiátrica e os desafios para a construção da rede de atenção psicossocial, um outro para poder pensar nas linhas de cuidado integral e do projeto terapêutico singular, e um outro de matriciamento. Agora, esse que é o SUS, a reforma psiquiátrica e os desafios para a construção da atenção psicossocial, é algo que diz respeito a todo mundo, a todos os profissionais. Então, a gente vai, assim, começamos a partir desse módulo, desse curso, de pensar como colocar em práticas alguns desses princípios, e inclusive de reajustar os nossos próprios princípios, porque é isso que ajuda, né? A gente implanta e revê e ver se a gente está trazendo são coisas muito estratosféricas ou a gente vai revendo coisas nessa linha. Então, a ideia vai ser exatamente trabalhar isso, né? A gente vai começar com esse primeiro curso, os professores já foram contratados. A ideia é que, para a gente conseguir pensar nesse compartilhamento dos saberes, isso vai ter que acontecer entre os próprios professores. Por isso que eu estava falando dessa questão artesanal, né? Nós vamos ter que se reunir toda semana, nos reunirmos toda semana, os professores que vão estar nesse curso, inclusive para ir refazendo e revendo o que vai ser a próxima aula. Você sabe, Yane, você fala uma coisa que é bem isso mesmo. Quando o projeto chegou para a secretaria, nós tínhamos uma opção. Nós poderíamos, por exemplo, contratar, de repente, uma instituição de ensino que nos ajudasse a sistematizar, organizar, pensar e tal. E aí a gente tinha uma decisão, né? Ou a gente fazia isso, ou a gente chamava, porque às vezes uma determinada instituição, às vezes não agrega tudo o que nós queríamos para dentro da secretaria. Então,
É mais trabalhoso? Sem dúvida nenhuma. Por isso que ele fica quase que artesanal mesmo, né? Porque para cada uma dos eixos, né, do Rede Sampa, a gente tem que ter um olhar cuidadoso, pensar para começar, quem seriam os coordenadores. Depois, a própria seleção pública de quem são os docentes, né? Como é que você alinha isso? Porque o profissional que está na ponta, muitas vezes, ele vai perpassar por todos os cursos, ou por grande parte dos cursos, ou por alguns cursos em diferentes eixos. Enfim, ele tem a liberdade de poder, de acordo com a sua expectativa, participar da ação, né? Então, não é uma coisa fechada, engessada, que eu falo, não, ele tem que passar pelo eixo 1, o eixo da criança ele tem que fazer, o eixo do adulto ele tem que fazer. Não, ele vai passar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu trabalho, né? A gente tem que sempre lembrar que escola que é essa? Essa é uma escola do trabalho, não é uma escola onde nós queremos simplesmente reproduzir a academia. Não é essa a lógica, é pensar a partir da academia, de conceitos que estão sendo discutidos e tudo mais, mas pensar na prática, no trabalho, né? E aí você toca numa questão importantíssima, que a gente sabe muitas vezes que até pela dinâmica do trabalho, por todas as atividades que esse profissional na ponta e em toda, né, na gestão, enfim, em todas as áreas realiza, ele acaba não sistematizando o seu saber, né? E aí eu acho que o papel de vocês, coordenadores, né, e da universidade, eles são fundamentais, porque vocês vão estimular isso, né? E é isso que você falou, esse diálogo, na verdade, né, com a academia, o diálogo com o serviço e faz também com que o profissional reflita e possa repensar o seu dia a dia, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, as expectativas são muito... Está todo mundo numa grande expectativa, aguardando a chegada dessas ações e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua prática, né? Enquanto docente de universidade, você é docente da USP, né? Essa tua prática de dialogar e de organizar esses saberes, né? O que as pessoas podem esperar a partir de da realização desses cursos, deste curso que vai ser um curso mais abrangente, mais geral, onde todos os profissionais que quiserem podem participar. Como é que você pensa isso dentro do seu eixo? Então, olha, eu vou falar um pouco do ponto de vista de como vai funcionar, a gente está pensando em fazer funcionar, e de umas questões que têm a ver com a universidade. Desse ponto de vista do funcionamento, o que a gente pensa, né? A gente está vamos pensar nesse primeiro curso, o SUS, a política de saúde, parece que isso não está muito distante de quem está dentro de uma sala, ou dentro de um consultório, ou dentro de um grupo fazendo algum tipo de atendimento. Na verdade, isso está muito próximo. Então, para a gente poder fazer esse tipo de discussão, a gente também vai ter que olhar o que é que acontece dentro dessas unidades, como que as pessoas articulam esses temas com alguma coisa que está acontecendo ali. E aí a ideia é assim que dentro da nossa organização do dia da aula, a gente vai apresentar uma aula, vai ter uma parte de uma aula, mas principalmente a discussão vai ser sobre a questão do trabalho e uma troca entre as pessoas que estão ali, e para ir pensando que a questão que é o foco principal, que é a rede. O que afinal nós vamos entender como rede? Lá no rede não é aquele papel, aquilo que está no papel é a rede, isso ligado com aquilo, rede de referência contra referência, é também. A gente tem os nossos protocolos, lógico. Mas como é que a gente constrói? Como vai construir isso entre unidades, entre pessoas, entre os próprios profissionais, né? E isso requer, então, que se olhe para a prática e traga. E dentro do próprio curso, a ideia é essa, né? De que isso possa ir sendo registrado. Aí que vem a ideia das narrativas, ou eu gosto de chamar de sistematização de experiência, onde a gente chama de pesquisa em serviço, mas é a ideia de estimular isso por aí. E você sabe que é interessante, ontem os alunos da psicologia do 5º ano colaram um grau. Aí eu vou até dividir com vocês uma coisa que eu falei para eles ontem, porque eu acho que tem a ver com a pergunta que você disse. Eu estava dizendo para eles que o nosso eixo fundamental, dentro da formação, da graduação, da universidade, a gente sempre fala no tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E esse tripé, ele é um ideal, que na verdade ele vai, a hora que ele vai se
para ele conseguir se concretizar, é não ter essa divisão. Porque, tradicionalmente, você tem a extensão, vou fazer um trabalhinho lá fora, o ensino é dentro da sala de aula e a pesquisa, vou fazer trabalho de iniciação científica com o professor. Isso está totalmente desvinculado, já mostra para a gente essa fragmentação do trabalho, a fragmentação do saber, né, de quem faz e de quem pensa. E eu estava dizendo isso para eles, que a gente sair um pouco dessa lógica de pensar que eu, quando estou na sala de aula, eu estou desenvolvendo trabalho, eu estou pensando em trabalhos, em ações que já tem a ver com extensão, a necessidade de eu pensar e elaborar sobre isso. E aí eu estava dizendo, eu acho que isso não é só para quem está na graduação. Falei, acho que a nossa forma de ligação, de vocês saírem e continuarem ligados com a gente, é dar continuidade a esse tipo de coisa. E eu tenho pensado que para quem é profissional formado, pensando na rede de atenção, nós também temos que pensar nesse tripé. O tripé que é a extensão na graduação é a própria ação, é a atenção, é onde que é o maior foco depois que a gente é profissional. A pesquisa em serviço, ou a sistematização, a narrativa, ela vai ter a ver com aquilo que se fala da pesquisa. Né? E o ensino, estou entendendo como a educação permanente. E essa educação permanente que não é uma capacitação no sentido só de receber os conteúdos, mas que ela vai sendo formulada de acordo com o que vai se construindo no cotidiano, né? Pensando aí que é um saber que é praxis, na verdade. E na verdade, né, Iane, eu acho que é isso que você traz, que a gente já viveu, né, no eixo da criança e da adolescência e no eixo da álcool e drogas, né, substâncias psicoativas, nós já fizemos as rodas de conversa, né? Que eu não fiz ainda. Que você não fez, mas você fará. Fazer, porque justamente traz esse dinamismo, né? Traz também essa escuta com relação aos profissionais, né? Porque agora mesmo, a gente também, vou compartilhar com você, né? Nós estamos em pleno processo de educação permanente para a atenção básica, né? Então, nós estamos fazendo 2 pilotos, fizemos, na verdade, 2 pilotos, uma na região sul e outro na região leste. E na hora que você vai para a ponta, eu fui lá para a cidade de Tiradentes, né? As meninas foram lá para a cidade de Ademar, enfim. E aí, quando você vai lá para aquelas unidades onde, de fato, as coisas estão acontecendo, onde você ouve os trabalhadores e você começa a identificar quais são os problemas que tem, você refaz, né, o seu pensar, a sua lógica e a sua ação. Né? Então, nós fomos com uma proposta e voltamos, a partir da escuta qualificada que fizemos com esses profissionais, nós fomos reconstruindo o processo de educação permanente, que é isso. Né? E eles também, a partir do que eles escutaram, das lógicas e das diretrizes, das orientações, eles também tiveram que repensar o seu dia a dia. Né? E eu acho que é isso. E aí a proposta, que vai muito ao encontro dessa dinâmica, eu acho que é o momento que a gente vive dentro até aqui da escola. Eu sei que nós já tivemos antigamente cadernos, né, que o antigo CEFOR produzia, né, e eram cadernos riquíssimos, e que agora, com a possibilidade do Rede Sampa, é a possibilidade que a gente tem de retomar, inclusive, esses cadernos, e ter, através das narrativas, a sistematização do saber, né, e que vai ser tão rico para os profissionais, para as unidades, né, para a população. A gente imagina que todo esse processo que a gente está fazendo, ele não tem outro fim a não ser melhorar este profissional, a ação desse profissional para melhorar a sua ação junto à assistência, né? Então a gente tem essa perspectiva, mas também organizar os nossos serviços, né? Organizar os nossos processos de trabalho, né? Para que de fato a gente possa ir aprimorando o que já fazemos, né? E eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu iria até mais longe. Porque eu acho que essa sistematização, isso que eu trago muito na universidade, e quando eu saí daqui, eu fui até com esse projeto para a USP, que é pensar que essa sistematização, ela serve para os serviços, mas ela serve para a universidade. Ah, sem dúvida. Porque esse distanciamento é muito grande. Então, o que eu fico pensando, né, que acontece assim, a gente estava falando desses grupos, né, desses espaços de articulação que tem que haver o diálogo, que eu entendo, inclusive, que isso deveria ser visto como uma política mesmo pública, que é ali onde pode se construir e rever coisas, né, porque os trabalhadores
tem os seus protocolos, mas a gente trabalha numa realidade tão complexa que os novos problemas vão surgindo e a gente pode ir construindo, reconstruindo, pensando nas ações a partir desse diálogo, nesse trabalho em conjunto, né? Então, assim, e o que acaba acontecendo é que, por não ter esse tipo de espaço, se elege geralmente uma figura, que é aquela figura como se ela tivesse o saber, e ela saberia dizer agora o que eu não sei fazer. Mesmo que a gente já tenha andado muito, avançado muito, mas a hora que a gente está lá naquele momento do trabalho, da complexidade, de situações dilemáticas que a gente não sabe o que faz, a gente imagina que tem alguém que sabe. Saiba. E aí a ideia de que a necessidade... Então, fica uma depositação muito grande sobre essas instituições, que é a universidade, instituições de formação de maneira geral. E quem está lá assume, porque também tem que responder de alguma forma. Só que, na verdade, o que se sabe, às vezes, é muito longe, distante do que acontece na prática. Né? E o que se faz na prática é saber. É um Claro. saber proveniente da prática. Então, eu sempre digo que eu entendo que esse trabalho de sistematização ele pode informar a própria universidade para a própria formação dos seus estudantes e pode dar um salto nas pesquisas, porque às vezes tem pesquisas que são tão... acho que tem muito assim a boa vontade das pessoas, dos professores, dos pesquisadores, da gente, e eu me incluo, viu? Porque quando a gente está lá, a gente já não está mais aqui, a gente adere a certas coisas que a universidade tem. Então, aí a gente perde, não sabe mais o que está acontecendo, e de repente a gente começa a formular pesquisas mais para saber o que está acontecendo do que propriamente muitas vezes, para dar um salto. Coisas que, se a gente consegue juntar o que está sendo formulado aqui com um método de trabalho, um pensamento, um referencial teórico consistente, juntar essas duas coisas, a gente cria, eu sempre penso aí, no espaço intermediário que não é nem a universidade, nem o serviço. Aí é um jeito de uma conversa solidária, onde a gente pode, quem sabe, romper essas dicotomias, e um que sabe mais, outro que sabe menos, pensar em alguma coisa mais de uma articulação, de um diálogo solidário, sabe? Assim, da amizade. É muito legal essa tua fala, Iane, porque, na verdade, retrata um pouco isso que a gente está construindo no Rede Sampa, né? Quando eu perguntei, logo no começo do programa, o que te motivou, na verdade, no Rede Sampa, é isso, né? São essas possibilidades de articulação que e aí, quando você fala, eu paro para pensar no que nos motiva a ter esse Rede Sampa com tanta garra, com tanta vontade, porque o Rede Sampa, ele uma das grandes ações aqui da Escola Municipal de Saúde, articulado com a área técnica da saúde mental, mas que hoje todo mundo está mobilizado, a secretaria está mobilizada para repensar a sua prática, a ter um olhar cuidadoso para a atenção psicossocial e pensar, na verdade, os reflexos que essa ação que nós estamos proporcionando, que, sem dúvida nenhuma, quando o Ministério da Saúde propôs ao secretário, e aí nós demos vida, né? Nós demos andamento nisso, tinha como perspectiva, né? Que é repensar, então, a rede de atenção psicossocial e fortalecê-la, né? Na perspectiva de rede mesmo, né? Na perspectiva de articulação das várias áreas, das várias instâncias. E aí a academia está dentro dessa ação, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu estou com muita expectativa, queria te agradecer muito. E aí passo para você, para as suas considerações finais, porque o nosso bate-papo é muito gostoso, passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Não sei, eu acho que a pergunta inicial que você fez, o que me mobilizou, eu acho que é o que eu estou demonstrando aqui, que eu estou muito, muito mobilizada, né? E eu acho que você está dizendo, né, dessa questão que a rede de atenção psicossocial, olhar sobre isso, ela é mobilizadora. Isso me leva àquela questão que eu estava dizendo da saúde mental como um saber emblemático, porque é uma área que problematiza as instituições, que olha para a singularidade e para aquilo que é o sofrimento de cada um, assim, e que isso ele às vezes fica um pouco distante quando a gente pensa, pode estar olhando para a saúde orgânica, seja lá o que for. Então, questões do âmbito da saúde mental,
que estão circulando e que fazem parte desse projeto, elas são, assim, assim, a gente tá resgatando isso que também é parte de uma história, parte de uma história longa e que ela remete a sofrimento de quem tem os seus sofrimentos com a vida, mas também ao sofrimento de quem trabalha com a saúde. Sem dúvida. E que isso é algo que a gente, daí esse cuidado, que é para a gente poder olhar quem somos nós dentro desse processo, como trabalhadores, poder se olhar, se rever no grupo, não é eu sozinho, mas o que isso tem a ver comigo e tem a ver com esse grupo e como a gente pode elaborar questões tão difíceis que a gente tem que se haver. E que elas são difíceis, mas elas também podem ser mobilizadoras e podem levar a saúde e não a doença. É lógico. E a superação, né, do problema. Eu acho que é essa a questão. Eu acho que essa rede que nós estamos formando, né, que nós estamos constituindo, não só dos coordenadores, dos docentes, dos profissionais, essa mobilização mostra também para o trabalhador que está lá na ponta que ele não está sozinho, né? Que às vezes aquele problema que ele vive, aquele problema que ele está passando naquela unidade, já foi resolvido por uma outra unidade. Então, sistematizar o saber também significa mostrar como isso acontece na prática e, de repente, encontrar soluções para problemas que às vezes a pessoa pode achar que é meu, o problema é da minha unidade e é um problema que pode estar acontecendo em outras unidades. Então, eu acho que, aí voltando para a questão da formação e da educação permanente, ela é também papel dela proporcionar isso, né? Com que as práticas, e aí a gente costuma dizer aqui na escola que não são boas práticas, né? Porque a gente quer, vamos socializar as boas práticas. Não, as práticas nós vamos discutir, porque às vezes a gente tem sim experiências que não são tão exitosas, mas que nos levam a aprender muito mais e precisam também, olha, aqui eu fiz isso, não deu certo, porque aconteceu assim, assado, assado. Como é que a gente pode repensar? Né? Então, eu acho que tudo isso, no final, a gente vai ter um excelente ganho para a cidade e construir uma história. E eu estou muito feliz que você esteja inserida nessa proposta. Obrigada. Eu agradeço muito a sua participação e eu espero que você que tenha assistido esse programa, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, mande o seu e-mail para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. A Yane vai estar aqui conosco e vai poder responder as suas questões, as suas dúvidas e, com essa simpatia, enfim, estar em outros momentos aqui conosco no canal profissional da Rede São Paulo Saudável. Queremos a sua participação, porque, afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até o próximo programa.